Muito boa noite. André Ventura foi reeleito no início deste mês com quase 95% dos votos para o novo mandato à frente do partido Chega. Este fim de semana, em Viseu, o partido reuniu-se em Congresso e, no imediato, o grande desafio são as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, exatamente daqui a cerca de 2 meses. André Ventura, muito obrigado por estar na RTP. As sondagens têm sido consistentes na indicação de que o Chega é um dos partidos que podem subir substancialmente nas eleições de 30 de janeiro. Pergunto-lhe se tem essa percepção e qual é, do seu ponto de vista, a fasquia que coloca em termos de resultados eleitorais e de número de deputados. Boa noite, quero agradecer o convite da RTP e ao seu especificamente. É assim, as sondagens têm-nos colocado em terceiro lugar, uma grande parte, as últimas têm-nos colocado em terceiro lugar. A nossa fasquia é ambiciosa, nós queremos ter 15% nestas eleições, com o objetivo de fazer reformas importantes no espectro de que o centro-direita e a direita poderão alcançar o governo. Parece-me que isso hoje é impossível sem o Chega e, portanto, a nossa ambição é de 15%, sabendo que um resultado já seria histórico acima dos 10%, e que ser a terceira força política é o grande objetivo. O principal objetivo é sermos a terceira força dentro do Parlamento. Nessas circunstâncias, se de facto o voto dos deputados do Chega for relevante ou for mesmo essencial para a formação de um governo à direita ou do centro-direita liderado pelo PSD, o Chega está disponível para dar o seu sim a esse governo? Olha, Vítor, para lhe ser muito franco, nós aprendemos com os Açores uma coisa, que as reformas que queremos fazer, importantes na área da justiça, na área do aumento das penas em vários crimes, de corrupção, de crimes sexuais, etc., a diminuição do peso do Estado e da administração pública, das clientelas políticas, a reforma do sistema eleitoral e do sistema político, aprendemos nos Açores uma coisa. Com o respeito que temos ao PSD, que tem vindo a sedimentar-se, o PSD não é capaz neste momento de fazer reformas que nós entendemos que são fundamentais. E por isso, qualquer governo do PSD, do Chega com o PSD ou do PSD com o Chega, que as sondagens não parecem deixar margem para que haja outras hipóteses, por exemplo, como muitos gostariam do PSD sem o Chega, mas com a Iniciativa Liberal e o CDS, as sondagens, inclusive a da RTP, mas a do Expresso e a da TVI, não deixaram margem para isso. A lógica do Chega é, uma vez que o PSD não consegue fazer estas reformas, apenas no governo Chega aceitaria viabilizar esse mesmo governo. E apenas no governo significa que, do ponto de vista do Chega, só dará apoio a um governo de direita se membros do Chega estiverem no governo, é isso? E se estiverem, e não só membros do governo, que a gente não quer os lugares pelos lugares. Como se viu nos Açores, nós aceitámos negociar sem lugares, de boa fé com o PSD. O PSD mostrou que não é capaz de fazer essas reformas. Portanto, isso é uma linha vermelha. Claramente. O Chega terá de sempre fazer parte do governo para poder apoiar um governo à direita? Irrevogável. E este irrevogável é mesmo a sério, não é um irrevogável não como o de Paulo Portas. Nem o irrevogável seu dos Açores. Não foi meu, foi do governo dos Açores, mas já lá vamos quando quiser. Foi de José Manuel Bolieiro. Foi de André Ventura, mas, que num dia recomendou que deixa-me só dizer isto. Deputado... Se o Chega não tiver áreas fundamentais como a administração interna, a agricultura, a justiça, que são áreas que para nós são decisivas, e não conseguimos fazer transformações nas áreas que dissemos, e não são muitas. Volto a referir, justiça, porque queremos fazer uma reforma profunda na justiça contra a corrupção e no aumento de penas em crimes graves. Queremos, na agricultura, voltar a apoiar o mundo rural, que se tem sentido completamente abandonado. E não tivermos a hipótese de conseguirmos, na administração interna, dar dignidade às forças de segurança. Portanto, nós Chega, para além de querer fazer parte do governo, quer para si 3 ministérios: a agricultura, justiça e administração interna. O Chega já tinha exigido esses ministérios, bem como a segurança social, apenas por uma razão, Vítor. Isto significa, André Ventura, que posso eu concluir a partir daquilo que o André Ventura está a dizer, porque também já entrevistei Rui Rio, e Rui Rio considerou como uma condição impossível o Chega poder fazer parte do governo. Sendo assim, não vai haver qualquer acordo possível. Ou tudo isto, de facto, faz parte deste debate, mas na hora da verdade tudo pode mudar? Eu não sei, porque não estou na cabeça de Rui Rio. Da minha, posso-lhe dar a minha palavra, que se me entrevistar a 1 de fevereiro de 2022, um dia depois das eleições, 2 dias depois das eleições, eu vou-lhe dizer a mesma coisa, que é: nós não aceitamos ser muleta de um governo. E eu acho que os portugueses já me conhecem um pouco e já conhecem o Chega em excesso até para poderem ter essa certeza. Nós não aceitamos ser muleta de nenhum governo do PSD. Para estar lá, levantar o braço ou permitir que o PSD faça o mesmo que o PS fez, nós não estamos disponíveis. Por isso, ou há reformas em áreas fundamentais, e eu dei-lhe 4 que para nós são linhas vermelhas: segurança social, administração interna, justiça e agricultura. E eu estava-lhe a dizer porquê. Por uma razão simples, Vítor. A nossa principal prioridade no país, talvez, é acabar com este sistema de subsídio à dependência em que vivemos. Ora, eu não acredito que o ministro do PSD faça esta reforma de cortar subsídios a quem anda a viver de subsídios há anos mais. Quantos portugueses é que vivem
ilegalmente com subsídios? A questão não é legalmente. Nós não temos ideia legalmente porque nós não temos, infelizmente, uma justiça tão rápida então, que permite assim, achar que identificar isso. devia não existir quaisquer subsídios? É isto Não, que está a dizer? é ao contrário, Vítor. O que acho é que, olha, eu dei o exemplo dos Açores e estes dados podem ser facilmente comprováveis que eu lhe vou dizer. Nos Açores, dos 10 municípios onde há mais RSI, Rendimento Social de Inserção, 6 estão nos Açores. Eu andei nos Açores, o Vítor não sei se conhece os Açores ou não, e sabe o que é que os empresários, pequenos empresários, me dizem? Não há ninguém para trabalhar. Está tudo no café a beber cerveja e a tomar café. Eu sei que isto em casa custa ouvir, mas é mesmo assim. Nós hoje, Vítor, temos pessoas com 20 anos, e 30, e 40, a receber subsídios, em vez de estarem a trabalhar. E, portanto, dizem, o André Ventura quer tirar os subsídios a toda a gente. Não! Queremos é tirar àqueles que têm o rendimento não porque precisam, mas porque não querem trabalhar, que é uma André grande Ventura, parte. E não são só os ciganos, Vítor. São acompanhando- todos. eu São não tinha todos falado- os... eu não tinha falado da comunidade Sou cigana. acusado muitas vezes só falar de ciganos, mas eu E que estou a fala falar... muitas vezes, e falo é muitas verdade. vezes. Mas eu que estou a falar de todos. Todos os com 20 anos e 30, em vez de estarem na massa ativa que Portugal precisa para aumentar a produtividade, para aumentar o PIB per capita, para aumentar o nível de riqueza produzida, estão em casa porque dizem assim, para que é que eu vou trabalhar para um restaurante, ganhar 600 euros ou 700, se em casa recebo 700 sem fazer nada? É legítimo. É o país dos subsídios André socialistas. Ventura, acompanhando o Congresso de Viseu, que eu acompanhei através da televisão, fica com a percepção de que havia, da sua parte e do Chega, um discurso esquizofrénico em relação ao PSD. Porque, na verdade, o senhor, num dos discursos, diz que o PSD é o PS2, mas no dia seguinte, quando confrontado com os jornalistas, disse mais ou menos o seguinte: Rui Rio e o senhor terão de ter lealdade institucional para dar uma solução ao país depois do dia 30 de janeiro. E um dos seus, julgo que vice-presidentes, António Tejar Correia, explicou que tudo o que agora é dito não são posições fechadas, que tudo é negociável. É isso mesmo? Vamos ver. Há dois momentos do Congresso importantes. O primeiro, o PSD é o PS2. Eu vou-lhe dar um dado, Vítor, que pode comprovar facilmente. Em 60% das leis aprovadas no Parlamento, o PSD esteve ao lado do PS. Estes são Nós fatos. estamos a falar do futuro. Não, mas nós estamos a falar do mas o passado. futuro é o que é que vai acontecer no pós-30 de Vítor, junho, mas é o 30 mesmo de janeiro? líder. É o mesmo, se fosse eleito Paulo Rangel, eu teria outra cautela, porque eu não sei. De Rui Rio já sabemos. Impediu os debates na Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro, esteve ao lado dele na contratação pública. 60% das leis do Parlamento foram entre PSD e PS. Mas qual é a conclusão que quer tirar daqui? A conclusão é esta. O Bloco Central não vem depois do 30 de janeiro. O Bloco Central já existe. Rui Rio e António Costa já têm um Bloco Central. Mesmo que se tenha chamado Geringonça, já há um Bloco Central. E o que o Chega diz aos eleitores de direita, aos eleitores do Passos Coelho, de Durão Barroso, de Cavaco Silva, aos eleitores que votaram em Freitas do Amaral, Adelina Mar da Costa, a esses eleitores que votaram em Sá Carneiro e noutros, é não se sintam órfãos. O Chega tem a possibilidade de dizer que o nosso projeto político não vai ser dar a mão ao PS como o Rui Rio. É que o Rui Rio agora anda a dizer o seguinte. André, Nós André temos um Ventura, governo à direita. Mas, é ó, Vitor, por causa- que o governo à direita, quando o Rui Rio esteve ao lado do Partido Socialista, em todas as ações principais É por na causa... legislatura. Não, o Partido Essa é que é a questão. Social-Democrata, que eu saiba, não votou nenhum orçamento do Estado do Partido Tirando Socialista. esse, Vitor, tirando isso, que é todo o uma resto das leis todo. fundamentais, Sim, na mas, verdade. olha, então, mas acha que os debates é na tão Assembleia não fundamental são? que acabou por fazer Mas, cair olha, o acha que governo. os debates não são na Mas, Assembleia da República? André Ventura, O é por lobby, causa, a falou contratação dos pública. herdeiros de Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa. Foi para os herdeiros de Oliveira Salazar que o senhor fez referência em Viseu dos pilares do Chega, Deus, Pátria e Família. É que acrescentou o trabalho? Olha, Vítor, eu vou-lhe dizer isto que é. Eu tenho esta sorte, eu sou um homem religioso e penso que isso é Mas isso é a legítimo sua em dimensão Portugal. pessoal. Sim, mas é importante em política eu dizer assim, que eu acho que Deus foi afastado do discurso político e não devia ter sido. É legítimo eu dizer isso. Posso dizer, sou cidadão português tanto como o Vitor e como outros. É a minha posição. Enquanto é a minha Estado, posição. o Estado é um Estado laico. Mas nada tem a ver com isso. Eu acho é que... que um Estado laico pode falar de Deus. Eu respeito quem não é religioso. Agora, respeitem-me a mim também, que sou. Não tenho que dizer que os religiosos têm que ser postos num campo de concentração, quase. Ninguém diz que é o isso, que acontece hoje um mas, bocado. Agora, então, em relação à minha pergunta. Deixa-me dizer-lhe isto. Quando nós olhamos para o espectro político hoje, e se diz assim, herdeiros de Salazar, eu sou o único... Mas sabe porque quando faço esta pergunta? Deus, Porque, na pátria e verdade, família. estes eram os valores Vitor, que é Oliveira legítima a Salazar pergunta, defendia. é a pergunta. A pergunta é legítima. Eu sou o único líder parlamentar filho do 25 de Abril. Todos os outros são anteriores Isso ao não 25 quer dizer de que Abril. não se possa ter admiração por Salazar. Vitor, eu sou de uma terra... que o senhor possa ser um Vitor, eu admirador sou de uma de terra Salazar. que se chama Mãe Martins, onde ninguém, provavelmente, onde as pessoas não viviam muito bem, onde um dos subúrbios maiores de Lisboa se foi degradando progressivamente. Portanto, eu sou tudo menos um filho do Estado Novo. Então esta Tudo menos um filho lógica do Estado que Novo. agora o senhor foi é muito buscar, simples, de buscar Vitor. os três valores da Nós temos que ditadura, perder. qual é a razão? Não, é que nós temos que perder este revisionismo histórico que tudo que era de Salazar é mau. Porquê? Porque era de Salazar. Salazar também era a favor dos exames nacionais.
Quer dizer que temos que ser contra os exames nacionais para sermos democratas? Esta esquizofrenia política em que vivemos desde o 25 de Abril. O Vítor se calhar foi um bocadinho parte disso também, porque se viveu esse tempo de forma que eu não vivi. É tempo de dizermos chega. Quer dizer, hoje temos um país moderno, no século XXI, que pode olhar para a frente sem dizer assim, ai, que estamos a pisar os calcanhares de Salazar. Olha, mas o André Ventura ainda acabou por não responder à minha pergunta, que é, porquê é que fez esta referência? É justamente para conquistar esse eleitorado. Deus, para mim, é importante. A pátria e este país que eu amo profundamente, acima de qualquer outra coisa, eu amo este país, para mim é importante. E a família, para mim, é a base da sociedade, onde eu acrescentei o trabalho, porque este é um país que tem dado demasiado a quem não faz nada e é um país que não tem premiado quem trabalha. Dizem-me assim, ai, não se pode dizer isso, porque Salazar também defendia a mesma coisa. Olha, eu dei ontem um exemplo que lhe vou dar, Vítor. Stalin dizia assim, os líderes vão e vêm. O povo, esse é que importa, porque é o povo que permanece. Eu acredito nisto. Por ser Stalin que dizia isto, eu vou deixar de o dizer. Quer dizer, nós entramos numa esquizofrenia política em que tudo em que tudo o que era dito por Salazar é um perigo, um drama para a democracia. O que é dito por Stalin, por Mao Tse-tung, por Jerónimo de Sousa, por Catarina Martins, é tudo ok, somos um país porreiro, é o país da extrema-esquerda, eu não aceito isso. E, portanto, quando dizem assim, Deus, pátria e família, eu digo, sim, Deus, pátria, família e trabalho. É nisso que eu acredito. Na verdade, uma das suas características enquanto líder do Chega é justamente a utilização de uma linguagem que eu digo radical, divisiva e racista. Mas quem é que diz isso? Estou a afirmar. E agora vou-lhe perguntar, vou-lhe dar alguns exemplos, se quiser. Por exemplo, o senhor disse a uma deputada, vai para a tua terra, chamou bandidos a moradores de um determinado bairro, senil a Alberto João Jardim, avô bêbado a Jerónimo de Sousa. E a minha pergunta é esta, a senhora não acha que em muitos momentos ultrapassa os limites da civilidade? Olha, eu acho que o Vítor não devia colocar a questão assim, porque está a dar a sua opinião a um líder político, em funções. E acho que isso não é legítimo a um jornalista. Não, eu estou a colocar-lhe uma pergunta, se justamente reconhece... A minha pergunta é esta, que é muito clara. O senhor reconhece que em determinados momentos ultrapassa os limites da civilidade? É isso, eu vou lhe dizer isso. Acho que não devia ter dito o que disse antes, mas agora eu vou responder à sua pergunta. Eu acho que o politicamente correto está a matar este país. A matar este país. Não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada. Alberto, entramos numa linha vermelha. É diferente nós discutirmos com base em propostas diferentes do que chamar senil a um dirigente partidário, a um antigo dirigente, chamar avô bêbado a um líder de um outro partido, ou vai para a tua terra uma deputada. Agora dou-lhe a hipótese. Não consigo responder. Sim. Alberto Joura disse assim, o Chega é uma criação de António Costa. E se isto não é de quem está senil, é de quem está muito perto da senilidade. Quer dizer, eu te explico mal. Dá-me dar o direito a considerar essa apreciação ofensiva. Não acho que seja ofensiva. Alberto João Jardim diz assim, o Chega, que foi o único opositor de António Costa ao longo de 2 anos, na verdade, no Parlamento, foi o único que gritou com ele ali, como todos os portugueses, muitos deles gostavam de ter gritado, e os outros andavam ali, isto e aquilo. Nós fizemos a oposição a sério, deixa-me só dizer isto, fizemos a oposição a sério, e Alberto João Jardim vem dizer assim, eu tenho informações de que o Chega foi criado por António Costa. Isto não é senilidade, isto é muito perto. Agora, eu nunca mandei deputada nenhuma para a sua terra. O que eu disse foi, se a deputada Joacine, porque eu tenho pessoalmente consideração como deputada, anda a dizer que Portugal tem que rever a sua história, tem que dar os quadros outra vez às colónias, temos que pagar uma indemnização às colónias, então eu quero o dinheiro das barragens que nós lá construímos, das estradas que construímos nas colónias e de todos aqueles que vieram para aqui viver. Muitas vezes à custa dos nossos subsídios ao longo dos últimos anos. Quer dizer, o que eu disse à Joacine foi, se achas que este país é tão mau, tão bandido, se quem combateu no ultramar é um bandido, é um criminoso e devia ser julgado, se calhar tu é que não estás bem neste país, porque eu nasci aqui. Tu nasceste ou não nasceste aqui. Agora, quem não ama este país não pode ser deputada deste país. Foi isto só que eu disse. Não disse para ir para a terra dela, nem para fazer Ventura, o senhor também chamou ratos e bandidos a quem criticou a sua estratégia dentro do seu próprio partido. A minha pergunta é esta, porque às vezes tenho esta dúvida. O André Ventura usa as palavras apenas para criar polémica e ser falado, ou acredita mesmo naquilo que diz? Não, Vitor, acredito perfeitamente. Eu acho que... Ratos e bandidos, e bandidos, acha que é uma apreciação... No nosso partido nós temos... Para colegas do seu partido? Nós, no nosso partido, temos uma coisa curiosa. O Chega nasce como uma força popular genuína, cresce como nunca nenhum cresceu na história da democracia com este nível de porcentagem. Vamos ver o crescimento, porque na verdade nós estamos a falar de projeções e de sondagens. Não é? Neste momento o Chega é um deputado. Neste momento o Chega tem um deputado, mas tem sondagens de 10%, e de 12%, e de 13%. Vamos ver no dia 30 como é que acontece. O que lhe posso dizer é, mas temos um dado, Vitor, que é que os outros não têm. Eu fui a presidenciais. Sim, e também teve um resultado nas autárquicas que já se pode Vitor, tive 12%, não foi 5%, nem 4%, como a extrema-esquerda, tive 12%. Significa que 500 mil de portugueses são racistas e fascistas e que merecem ir para a terra deles. Quer dizer, eu acho que temos que olhar para isto com a sua devida distância. Não é por nós dizermos muitas vezes uma mentira que ela se torna uma verdade. Agora,
olhamos para o cenário. Há quem ache no partido que devíamos vender-nos ao PSD, tornar-nos mais um partido do sistema só para irmos para o governo. A esses eu chamo ratos e vou continuar a chamar, porque estão num partido, não é por um projeto genuíno de alteração democrática, é para terem lugares. O Chega não nasceu para ter lugares. Vítor, eu vivia muito bem onde estava, antes disso, eu era professor, fazia a minha vida, olha, até era comentador de televisão, estava muito bem. O Chega nasceu para dizer às pessoas isto, não são lugares que nos movem, é um projeto político. Quem vem para aqui para transformar este partido no PSD ou no CDS, partido do sistema, vendido ao sistema, para mim são ratos. Desculpa lá, eu sei que não é uma linguagem... André Ventura, neste Congresso, o poder do Presidente do Partido, que é justamente o senhor, foi reforçado. O senhor tem agora poderes para escolher sozinho todos os candidatos a qualquer ato eleitoral. Isto é próprio de um partido democrático, quando um líder tem para si, reserva para si, o poder de ser ele o único a escolher os candidatos a todo que vão entrar na corrida nos diferentes atos eleitorais. O Chega é hoje o partido talvez mais democrático de todos, porque tirando o PS, Eu não vejo isto em nenhum outro partido, o António Costa, ou olha, mas o que nós vemos é o CDS... Os outros partidos poderem, os líderes, definir Vítor, quem são todos os candidatos. O CDS nem sequer fez congresso e afastou-se de um congresso para não ir a eleições. Os outros partidos, como o PCP, fazem um comitê central. E nunca vi o Vítor perguntar ao Jerónimo de Sousa se acha que o PCP é um partido democrático. Mas devia-lhe perguntar. Provavelmente nunca lhe perguntou assim. Nunca lhe perguntou assim. Mas vou ficar atento nestas legislativas, se vai perguntar. Mas devia-lhe perguntar se acha que uma eleição pelo comitê central mas é legítimo. Mas esqueça o PCP, estou-lhe a perguntar. Sabe como é que porque o comitê central é um grupo, é um coletivo, não é o secretário-geral do partido. E aqui a novidade desta decisão é ser o André Ventura a tomar, é poder decidir todas as indicações. É por diretas de todos os militantes. Como é no Partido Socialista ou no PST. Exato, mas não é no PCP, nem no Bloco, nem no CDS, nem na Iniciativa Liberal, nem em todos os outros partidos do espectro parlamentar. Mas está a desviar-se, André Ventura. A minha pergunta é o reforço do seu poder. O que o Congresso disse foi que, havendo um órgão, como é o Presidente do Partido, que não vai de brincadeiras, é eleito por todos os militantes. Não é delegadozinhos, nem bastidores de congressos, é todos os militantes. Tem legitimidade para escolher o projeto político que vai liderar os deputados no próximo Parlamento, em vez de termos mantas de retalhos e deputados independentes aqui e ali que só desprestigiam o Parlamento. Portanto, a nossa perspectiva é, sim, temos órgãos eleitos diretamente, o partido elegeu-me com 95% e tinha um opositor, ao contrário de muitos no PSD que foram eleitos antes de mim, eu tinha um opositor com quem tive que disputar eleições, fui eleito em diretas, não sou eleito em congressos nem em delegados. Portanto, eu acho que o nosso critério de democracia está mais claro. Sim, mas o que é que explica, na verdade, esse reforço do poder? Vítor, é o partido entender... para poder ser a sua vontade única e exclusivamente. É a vontade do Presidente. É o partido entender. Que neste momento é o senhor. É o partido que neste momento sou eu e um dia deixarei de ser. E espero que um dia possa voltar à minha vida tal como eu tinha. Mas neste momento sou eu. E o que o partido entendeu em congresso, com 500 delegados eleitos diretamente pelos militantes, não foram escolhidos por nenhum comitê central, foram eleitos por militantes, que escolheram que a escolha de deputados e de candidatos, para não termos alguns maus exemplos como tivemos nas autárquicas, e o Vítor sabe bem já houve várias que é que eu estou a falar, deve haver um critério, que é do Presidente, que tem legitimidade, que foi eleito em diretas. Agora, só há 3 partidos em Portugal, 3, que elegem o seu Presidente em diretas. O PSD, o Chega e o PS. Os outros todos elegem-se em círculos fechados. Por isso, não me venham falar de democracia no Chega. O Chega é o partido mais democrático. André Ventura, o senhor tem afirmado que o Chega é o único partido verdadeiramente contra o sistema. Tendo em conta que o sistema político português assenta na democracia, significa que o Chega é um partido que não está confortável com as regras do jogo democrático? Não significa isso. Nem é um partido contra a democracia? Não é um partido contra a democracia. Como eu disse, Vítor, então... eu nasci em democracia. Vivi a minha vida em democracia. Isso não quer dizer nada. Não, quer dizer que eu habituei-me à democracia e gosto de viver em democracia. Portanto, os portugueses, ninguém pode dizer assim, ele, às vezes, ouço, o saudosista, só se for daquilo que eu não conheço, quer dizer, é ridículo. Mas pode ser admirador de regimes que não conhece e que não experimentou. De tudo, mas não façam especulações, pode ser admirador de qualquer coisa. Não, mas a minha pergunta a sua pergunta é a resposta muito fácil. É ou não um partido que ponha em causa o regime democrático? Vítor, o Chega, ou está confortável ou não está confortável com as regras da democracia? cumprindo as regras todas da democracia. No Tribunal Constitucional, foi a eleições, foi a votos, elegeu-se sem ninguém o apoiar para a Assembleia da República, cresceu na Assembleia da República, cresceu nas eleições autárquicas, tornámos a 4ª força autárquica nacional e, portanto, o Chega respeita a democracia e faz o jogo democrático. Agora, quando nós dizemos que somos contra o sistema, eu vou-lhe dar um exemplo do que é ser contra o sistema. É ser contra este sistema em que queremos apresentar uma proposta, por exemplo, para a castração química de pedófilos e de violadores e dizer-nos que é inconstitucional e, portanto, nem sequer a podemos discutir. Eu pergunto, o que é que vale mais? A vontade do povo português ou a Constituição?
É um texto escrito nos anos 70 que nos diz vocês são muito imaturos para isso, nem tentem discutir isso. A Constituição não é um texto escrito nos anos 70, foi revista ao longo do tempo e há regras para a sua revisão. Vítor, e há matérias que... Vítor, desculpa, é um texto dos anos 70. É um texto dos anos 70. Não, é um texto que foi adaptado ao longo do tempo. É um texto dos anos 70. Eu conheço a evolução da Constituição, é uma questão que resulta do pacto MFA-partidos, e o Vítor sabe isso muito bem, eu não quero aqui fazer nenhuma lição de história aos nossos ouvintes, que resultou do pacto entre os militares e os partidos, que alguns partidos, porque outros não foram permitidos, como sabe, está na Constituinte. Portanto, este é um texto que foi feito naquela altura por pessoas que eu respeito muito, como Jorge Miranda e outros, mas que é um texto, não é a Bíblia. A Constituição não é a Bíblia. Portanto, quando me dizem assim, castração química de pedófilos não pode ser, prisão perpétua não pode ser, incompatibilidades entre pessoas que foram ministros e vão trabalhar para empresas não pode ser. E depois eu digo assim, queremos... quer dizer, nada pode ser feito neste país. Olha, dou-lhe um exemplo. Subvenções, só para terminar, pensões vitalícias para políticos. A Constituição. Então quer dizer, Vítor, o que é que vale mais? É a vontade do povo português ou é a Constituição da República? Uma última questão, André Ventura, pedia-lhe uma resposta breve, porque já ultrapassamos o nosso tempo. O Tribunal Constitucional exigiu ao Chega para explicar porque é que excluiu uma lista de candidatos delegados do Congresso deste fim de semana, que essa lista não foi autorizada a participar no Congresso. O que é que o Chega vai responder ao Tribunal Constitucional e quão confortável está ou não com as explicações que vai dar? Houve uma lista que tinha irregularidades, eu confio muito. Há órgãos internos no Chega que têm trabalhado, fizeram a sua análise. Houve 18 listas de oposição, 18 listas pelo país todo da oposição, foram eleitos delegados ao Congresso, houve uma lista de oposição no Congresso, ao Conselho Nacional, foi tudo feito com a maior transparência, houve um conjunto de pessoas que decidiram impugnar, estão no seu direito, respondemos ao Tribunal Constitucional, estou muito confiante nos órgãos do partido, estou confiante que fizemos tudo de acordo com as regras e que finalmente o Chega se pode concentrar em ser a terceira força política nestas eleições legislativas. André Ventura, muito obrigado por ter vindo à RTP.